crianças seguem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos hoje terminar o capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 21 até o verso 31. Rapidamente, eu quero só recapitular brevemente aqui o que nós estamos, a nossa sequência de mensagens, o tema geral que nós estamos abordando. Nós estamos tratando da carta de Paulo aos Romanos, essa carta que é singular, especial na história da igreja, especialmente na história da tradição reformada, da tradição protestante. Nós somos herdeiros da reforma, né? Embora os batistas, a nossa tradição não esteja lá no centro da reforma, no início da reforma, ela é herdeira da reforma, ela é uma denominação que surge a partir da reforma, a partir de todo esse movimento. Então, graças a esse movimento, os batistas vão surgir algum tempo depois, herdando os avanços que a reforma protestante trouxe para toda a tradição cristã, para toda a tradição de fé. E essa carta é singular porque, inclusive, ao longo da mensagem eu vou citar aos irmãos, e inclusive o tema da mensagem, somente a fé, né, ela é uma das famosas 5 solas, né, que sustentam as afirmações da reforma protestante, né? Sola fide, sola gratia, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo gloria, né? São os 5 pilares daquilo que a confissão de fé reformada afirma, né? Somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a palavra, somente a Escritura, a Bíblia, e só a Deus toda a glória, somente a Deus a glória. Então, obviamente, cada uma delas tem uma explicação. Nós vamos hoje nos focar em somente a fé, porque o nosso tema fala da fé, o tema hoje do texto fala da fé, mas o fato é que Martim Lutero, né, como talvez o primeiro nome mais conhecido dentro do processo da reforma, ele afirma, inclusive, que somente a fé, ou a justificação pela fé, mais propriamente dita, é o artigo pelo qual a igreja cai ou permanece de pé. Se a igreja sustenta que a justificação é somente pela fé, a igreja se mantém de pé. Se a igreja rejeita esta afirmação bíblica, a igreja tende a cair, né? Nós vamos ver isso um pouco mais ao longo da mensagem. Mas o fato é que nós estamos caminhando, estudando essa carta. Essa é uma carta especial para a igreja como um todo. Já houve diversas guinadas na história da igreja a partir do estudo e da contemplação e da compreensão dessa carta. E nós estamos aí numa empreitada, já há 4 domingos, nós estamos seguindo para o 5º domingo nessa série de mensagens, e eu quero convidar você a ler comigo esse trecho. Nós já vimos a primeira parte a primeira parte do livro, ali o primeiro argumento do apóstolo Paulo, que é a afirmação sobre o estado do ser humano, e a partir da compreensão do estado do ser humano, ele então vai agora explicar os desdobramentos disso. Por isso eu quero convidar você a ler comigo Romanos capítulo 3, do verso 21 até o verso 31. O texto nos diz o seguinte: mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Pela lei das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Será que Deus é somente Deus dos judeus? Não. Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei.
Então, meus queridos, o apóstolo Paulo está agora partindo para uma segunda etapa, ele está iniciando uma nova etapa da carta, um novo bloco que vai até o final do capítulo 4, onde ele vai agora tratar dos desdobramentos das afirmações que ele fez até o finalzinho ali do verso, até o verso anterior, até o verso 20 do capítulo 3. E eu quero, antes da gente adentrar propriamente no texto, quero fazer apenas uma ilustração introdutória para que você entenda basicamente como é o raciocínio do apóstolo Paulo nesse momento aqui. Quem gosta um pouco de cinema, de dramaturgia, ou até mesmo de leitura em geral, de uma história bem contada, você provavelmente já deve ter ouvido falar de uma expressão chamada Deus ex machina. Deus ex machina é um termo que faz parte do processo de escrita, é uma técnica utilizada pelos escritores para resolver um problema dentro da dramaturgia, dentro da história ali. Ela é baseada no teatro grego, né? Ela vem diretamente do teatro grego, é uma expressão em grego, né? É uma expressão traduzida para o latim do grego, que quer dizer basicamente Deus surgindo da máquina, ou melhor, Deus surgindo por uma máquina. O Deus ex machina, dentro de uma história, funciona da seguinte forma. Quando os nossos heróis, os protagonistas de uma história, estão em uma situação sem saída, onde absolutamente nada pode resolver o problema deles, onde eles estão praticamente sendo derrotados ou estão, de alguma forma, presos, sem nenhum tipo de saída, algo especial e extraordinário acontece, algo fora do comum. E lá no teatro grego, o que acontecia era basicamente que a divindade grega descia do céu, propriamente dita, por isso Deus vindo na máquina, né? A expressão no original. Um ator era descido por roldanas, né? No meio ali daquela situação para salvar os personagens, para salvar os protagonistas da história. Para facilitar o seu entendimento disso dentro de uma dramaturgia, deixe-me dar aqui um exemplo em um filme, né? Talvez aqui a maioria já tenha assistido. Os irmãos provavelmente já me viram citar outras vezes essa obra, sabem que eu tenho um apreço especial por essa obra, a obra do Senhor dos Anéis. Então, quem já assistiu o filme ou leu os livros, conhece, vai lembrar das cenas que eu estou citando agora. Mas eu vou tentar descrever de forma bem simples aqui para que você possa compreender o que está acontecendo. Ali, por volta do livro 2, né, ou filme 2, né, As Duas Torres, tem um momento em que os nossos personagens eles estão prestes a enfrentar uma grande horda de orcs, né, de monstros, lá que são os vilões da história, né, ou são os soldados dos vilões da história, e eles estão cercados em um castelo que é na encosta de uma montanha, ou seja, o castelo é construído no sopé de uma montanha, dentro de um fosso, de um abismo, tanto que o local é chamado de Abismo de Helm, né, e lá eles estão fortificados, esperançosos de que as muralhas consigam conter aquela horda de inimigos que vai chegar. Contudo, eles sabem que a horda é extraordinária, é acima do comum, eles não vão conseguir lidar com aquilo tudo, e está todo mundo muito frustrado, entristecido e preocupado, contando com a derrota, sabendo que logo mais serão destruídos pelas hordas inimigas. Em um determinado momento da história, se ouve uma trombeta, e aí, quando as pessoas correm para as muralhas, eles veem que um exército de elfos chega para lá para ajudá-los, né? Os elfos fazem parte da história, as histórias são fantásticas, então tem elfos, tem orcs, tem magos, tem monstros que voam e uma série de coisas. Mas aí os elfos chegam para auxiliar aquele povo. Então, esse é um exemplo, tanto quanto ruim, né, do que é um Deus ex machina. Não se espera que aqueles elfos cheguem ali, então é algo inesperado que aparentemente vai solucionar o problema dos nossos amigos. Mas nessa mesma cena tem um outro Deus ex machina que é muito melhor construído e serve muito mais de exemplo para nós. Ao longo da batalha, os elfos não são o suficiente para conter a ordem de inimigas, eles estão sendo derrotados, os monstros estão invadindo o castelo, eles estão cada vez mais encurralados ali, e no meio da batalha, um dos personagens, um dos anões lá, ou melhor, o anão que está acompanhando a trupe ali, que faz parte da Sociedade do Anel, ele olha para a janela, a batalha acontece de noite, ele olha para a janela e vê os primeiros raios do sol. E ele se lembra que antes deles irem para aquela batalha, um dos personagens, o mago que acompanha eles, avisa para ele, olha, no 5º dia, você olhe para o sol, olhe para o leste e eu virei em ajuda de vocês, eu virei para socorrer vocês. O mago segue em uma outra direção para trazer um exército para auxiliar
e a história está correndo, então eles vão para a batalha, cientes de que a ajuda está chegando. E aí, quando eles entram lá no meio da batalha, eles olham para o leste, né, na história mostra lá, e do alto da montanha está lá o mago, junto com uma armada enorme de cavaleiros, e eles então chegam e salvam os nossos heróis. Esse é um bom ex-machina, é um bom exemplo de Deus ex-machina, até porque esse segundo que eu contei foi narrado e escrito pelo próprio autor dos livros, né? O primeiro que eu contei foi introduzido pelo diretor do filme, e então não conta com a mesma expertise na hora de fazer essa introdução. Mas o ponto aqui que eu quero trazer para os irmãos, e por que eu estou falando tudo isso, trazendo esses elementos de filme, de cinematografia, é porque o apóstolo Paulo está introduzindo para nós aqui algo muito semelhante. Ele demonstra para nós, até o verso 20 do capítulo 3, que nós não temos saída. Ele explicou, ao longo de uma série de versos, a partir do capítulo 1, 2 e 3, ele demonstra uma tese muito dura. Ele revela, primeiramente, acompanhem comigo aqui, eu vou pensar os textos mais conhecidos, a fim de que a gente possa compreender o que está sendo afirmado pelo apóstolo Paulo. Então ele diz o seguinte, capítulo 1, verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impede a verdade pela sua justiça. Ou seja, há uma ira divina descendo contra os homens, se manifestando contra os homens. Aí, capítulo 1, verso 20, pois os seus atributos, os atributos de Deus, invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Continue no entendimento da narração do apóstolo Paulo, ou melhor, da tese do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, a ira de Deus se manifesta contra os homens e os homens são indesculpáveis, porque os homens não deram ouvidos a Deus, se viraram contra Deus, rejeitaram os atributos visíveis de Deus, o que se pode conhecer de Deus, ignoraram isso e continuaram a sua caminhada de rejeição a Deus. Aí, capítulo 1, verso 28, o apóstolo Paulo diz, assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazer coisas que não convêm. Então ele diz, os homens abandonam a Deus, são entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade reprovável para fazer coisas que não convêm. Aí ele vai listar uma série de coisas, desde comportamentos de cunho ético moral até comportamentos de cunho ético sexual. Então ele vai destrinchar isso tudo, mostrando que tudo isso está dentro de um pacotão de mau comportamento do ser humano, que é fruto dessa rejeição, da rejeição da revelação de Deus. Por isso, uma ira divina está vindo em direção ao homem. Aí, capítulo 1, verso 32, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que praticam essas coisas que não convêm, que ele citou lá no verso 28, e dentro dos outros textos, dos outros versos que eu pulei aqui, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Aí, pulamos para o capítulo 2, verso 12, ele diz, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ele vai dizer ao longo, inclusive, que todos pecaram. Então, ou seja, o apóstolo Paulo está ali afunilando a percepção. Ele está afunilando a compreensão, deixando cada vez mais claro que todos nós estamos em uma rota de colisão com uma ira justa de um Deus santo que vem contra pecadores, e todos estão nessa condição. Então, ele termina ali no capítulo 3, versos 9 e 10, ele diz, então, somos superiores a eles, aqui ele já está falando dos judeus, de modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Então o apóstolo Paulo fecha todas as nossas saídas. Como se nós fôssemos personagens de uma narrativa, de uma história, nós estamos em uma situação em que nós não temos saída, não temos nenhuma escapatória. Se nós tentarmos escapar para um comportamento humano e dizermos a Deus, olha Deus, nós não temos acesso à lei, então por isso o Senhor não pode nos julgar. O apóstolo Paulo disse, olha, toda vez que você pratica aquilo que a lei prevê como vontade de Deus, você cria a lei para você. E uma vez que você criou lei para você, você está sob a lei do Senhor e será julgado pela lei do Senhor. Aquele que tem a lei, o próprio judeu, diz, olha, então eu estou salvo porque eu tenho a lei e eu cumpro a lei. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, se você falhar em qualquer um ponto da lei, você falhou em toda a lei. Logo, você também está condenado pela própria lei que você tem. Então,
Ao que tudo indica, nós não temos saída, nós não temos nenhum tipo de salvação nesse momento. Então, pela descrição do apóstolo Paulo, não há saída. Estamos todos, absolutamente todos, em rota de colisão com o juízo soberano, santo e justo de um Deus irado contra as ações pecaminosas do homem. Então, não há mais rota de escape, não há, mesmo com lei, a gente está condenado, sem lei também estamos condenados. Com lei nós perecemos, pecamos e perecemos, sem lei perecemos e pecamos também. Então, nós estamos todos em rota de colisão com esse justo juízo. Então, o que nós podemos fazer? Do que nós precisamos? Nós precisamos de um Deus ex machina. Ou melhor, de um Jesus ex machina. E é isso que o apóstolo Paulo vem apresentar para nós nos próximos versos. É isso que ele vai descrever. Por isso, ele inicia o verso 21 dizendo: mas agora, a justiça de Deus se manifestou, sem lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isso é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo nos apresenta agora a solução para o nosso problema. Qual é a solução para o nosso problema? Jesus. Jesus é a solução para nós. Jesus é o Deus descendo, e aqui, metaforicamente, literalmente, descendo numa máquina para nós, para nos salvar, para nos livrar da nossa situação de condenação. Então, o apóstolo Paulo inicia esse novo trecho da carta, essa sessão, como eu já disse, que vai até o final do capítulo 4, onde ele vai apresentar a solução dada por Deus. E da mesma forma que ele fez quando ele apresentou a situação do homem, onde ele foi mostrando vários ângulos, deixando muito claro que para todos a situação é essa de condenação, de estado de oposição a Deus e, por isso, uma condenação na nossa condição humana. Ele vai agora também gastar alguns capítulos, vai gastar o restante do capítulo 3 e mais o capítulo 4, explicando como é que Jesus Cristo é a solução para nós. E ele já vai dar uma breve, ou melhor, uma extensa explicação nesse trecho que nós estudamos. Esse talvez seja se o verso 16 e 17 do capítulo 1, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque o justo viverá pela fé, viverá pela fé, é talvez a frase que resume a carta. Este trecho que nós estamos estudando talvez seja o centro teológico da carta, seja a explicação mais condensada da carta. Como o pessoal da informática diz, é o core, é o centro ali de todo o processamento dessa carta. Então, nesse sentido, nós vamos começar por esse trecho, mas ao longo das próximas semanas nós vamos voltar a esse mesmo tema. O apóstolo Paulo vai explicar como é que nós podemos nos livrar dessa situação por intermédio de Jesus Cristo. Então, ele inicia essa nova etapa aqui, e eu quero chamar a sua atenção rapidamente apenas para algumas questões de beleza do texto. Eu sempre lembro os irmãos que, à medida que você vai lendo a Bíblia, você precisa ganhar essa percepção de que há uma beleza na escrita do apóstolo, na escrita do autor bíblico, onde muitas vezes ele faz alguns paralelos, ele faz alguns jogos de palavras, que nem sempre ficam muito explícitos no português, mas, na maioria dos casos, os nossos tradutores tentam deixar um paralelo muito óbvio para que a gente possa perceber. Mas há um claro paralelo entre o verso 17 do capítulo 1 e o verso 21 do capítulo 3. Veja que lá no verso 17 do capítulo 1 ele diz assim: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. No verso 21 do capítulo 3 ele diz: mas agora a justiça de Deus se manifestou. Lá o Evangelho, a justiça de Deus se revelou no Evangelho, agora a justiça de Deus se manifestou. Sem lei, lá é de fé em fé, aqui é sem lei. Atestada pela lei e pelos profetas. Lá no verso anterior diz, como está escrito, pelo profeta, o justo viverá pela fé. Então há uma clara pretensão do apóstolo Paulo de repetir uma argumentação que ele já disse anteriormente, agora com outras palavras, para introduzir uma nova seção. Então a justiça de Deus se revela, se manifesta, e aqui ele usa duas palavras que para nós até são conhecidas, Ele usa uma palavra que está próxima de Apocalipse, lá a justiça de Deus se revela, Lembre-se que Apocalipse não significa fim do mundo, tá? Apocalipse significa revelação.
Tá? É uma palavra do grego que a gente trouxe para o português, a gente fala ela igualzinha é no original, mas o seu significado é revelação. Por isso que se chama Apocalipse de João, então é a revelação de João. Na verdade, o melhor nome seria Apocalipse de Jesus Cristo, porque é a revelação que Jesus Cristo faz das últimas coisas. Mas, nesse sentido, o que o apóstolo está dizendo é que lá a justiça de Deus se revelou e agora ela se manifestou. Mas a ideia é a mesma, é que ela se deu a conhecer. A justiça de Deus se deu a conhecer. Então, a história da revelação, ao longo de todo o texto bíblico, ela começa com uma promessa. Deus faz uma promessa ainda no Éden para Adão e Eva, lá no capítulo 3, verso 15, logo após a queda de Adão e Eva. Deus olha para Eva e quando ele está ali apresentando as consequências do pecado para ambos, para Adão e para Eva, ele diz, olha, da semente desta mulher eu trarei alguém, um homem, alguém que é descendente dela, esse alguém esmagará a cabeça da serpente. Então, a serpente que faz com que o homem caia, com que Adão e Eva caiam, e que nos coloca nessa situação, que nos joga em uma rota de colisão contra Deus, porque eles, como nossos representantes, ao caírem, condenam toda a raça humana. Então, nós entramos nessa rota de colisão por uma ação direta sob a vontade de Adão e Eva. Não que Adão e Eva não tenham responsabilidade sobre sua escolha, mas eles foram enganados pela serpente e caíram por conta disso. E, nesse sentido, então, nós fomos colocados em uma rota de colisão. Deus, então, já faz uma primeira promessa. Da sua semente eu trarei alguém que esmagará essa serpente que derrotou vocês ou que fez com que vocês tropeçassem e caíssem. Essa mesma promessa é reforçada em Abraão, quando Deus promete a Abraão que da descendência dele, da semente dele, viria uma nação, e uma nação grande, que seria uma nação tamanha como as estrelas do céu, como as areias da praia, e essa nação abençoaria todas as outras nações da terra. Então, nesse sentido, é muito claro que Deus está fazendo uma promessa ao seu povo, e essa promessa precisa ser cumprida. Por isso o apóstolo Paulo usa essa expressão, agora a justiça de Deus se revela. Essa promessa precisa ser cumprida. Contudo, essa nação étnica, os judeus, a quem Deus deu inicialmente a sua lei, e pelo que nós já entendemos, a lei é apenas uma redução a termo, ou seja, a palavras, da percepção do que é bem e do que é justo. Por isso que o apóstolo Paulo pode afirmar lá no capítulo 3, verso 20, que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, ele já deixou claro também que essa nação, que é descendente de Abraão, que não se limita apenas àqueles que são descendentes genéticos de Abraão, mas sim todos aqueles que têm o seu coração circuncidado pela ação do Espírito Santo, porque ninguém será justificado porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Contudo, nessa promessa que Deus faz ao seu povo escolhido, ele afirma que pela obediência da lei eles encontrariam vida. Levíticos, capítulo 18, verso 5, diz o seguinte, guardarei os meus estatutos, as minhas normas, pelas quais o homem viverá, se obedecer a elas, eu sou o Senhor. Então, quando nós olhamos esse quadro, tá, nós já percebemos que o apóstolo Paulo nos deixou sem saída, mas há promessas da parte de Deus que ainda não se cumpriram e que precisam se cumprir. Deus precisa permanecer justo. Logo, ele precisa providenciar alguma saída, alguma escapatória. Então, em outras palavras, a lei expressa a vontade de Deus, mas nós não conseguimos cumpri-la. Por isso que o apóstolo Paulo afirma que todos pecaram. Por isso estamos todos condenados. Mas a obediência da lei traz vida, e Deus prometeu vida ao seu povo. Deus prometeu vida a esse povo que tem o coração circuncidado pela ação do seu Espírito. Então, em certo sentido, aparentemente a conta não fecha. É necessário que haja um novo elemento nessa conta para que a conta feche. Alguém entre nós precisa cumprir a lei, para que a promessa de Deus possa se concretizar. E uma vez que Deus é justo, diante da nossa incapacidade para fazer a nossa parte da aliança, para termos os benefícios da aliança, ele providencia alguém que cumpra por nós. Aí entra Jesus na história. É nesse momento que entra Jesus na história. Por isso o apóstolo Paulo afirma no início desse trecho, agora a justiça de Deus se manifestou. Porque até então, aparentemente, Deus estava sendo injusto,
Porque em todas as rotas que nós caminhávamos, nós não tínhamos saída. Se estávamos sob a lei, também pela lei perecíamos. Se estávamos fora da lei perecíamos. Éramos todos condenados, porque não conseguíamos fazer aquilo que é a vontade de Deus, não conseguíamos dar continuidade à obediência da vontade dele. Mas Deus, como é justo, se revela agora a nós e revela a sua justiça, introduzindo alguém que, como um de nós, vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Então, a justiça de Deus se manifestou ao nos enviar Jesus e que, como um de nós, faz por nós o que não conseguimos fazer. Em Jesus, nós somos justificados. É isso que o apóstolo Paulo afirma. Essa é a solução para a nossa situação. Nós só podemos encontrar saída para a nossa condição de condenados em Jesus. Contudo, ele faz essa afirmação. Em Jesus, nós somos justificados. E o que isso significa? Porque o tempo todo o apóstolo Paulo usa uma expressão que é do linguajar forense romano. Ele fala de justiça, fala de justificação, ele fala de justo, ele fala da justiça de Deus, e muitas vezes a gente confunde a justiça com ira, porque há paralelos, a justiça se revela, a ira se revela. Então, muitas vezes a gente não consegue compreender exatamente, mas há uma interpretação, melhor, há um entendimento da parte do apóstolo Paulo que deixa claro para nós. A interpretação que ele faz é que a condição humana é como se nós estivéssemos em um tribunal cósmico, como se todos nós estivéssemos diante de uma divindade justa que tem toda a autoridade para nos julgar, porque Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, e todos nós já estamos na situação de que toda a fase do julgamento, de produção de provas, de defesa, isso já ficou para trás. Nós estamos no momento em que o juízo será decretado. E esse juízo já foi anunciado. Nós somos culpados. Nós somos culpados. Então, o apóstolo Paulo deixa claro. Tanto é que lá no capítulo 2, verso 16, ele diz assim, olha, isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens. Por isso, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Então, nesse tribunal cósmico, o veredito já está pronto. Nós somos culpados e seremos condenados. Mas em Cristo, mediante a fé, nós somos justificados. Ou seja, nós somos declarados não culpados. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós. A única forma de você se apresentar diante do juízo divino e não ouvir da boca do juiz que você é culpado e será condenado, será punido, é se você estiver em Jesus. Em Jesus, você ouvirá da parte do juiz que você não é culpado, que você é inocente, que você não é condenado, que você foi justificado. É isso que o apóstolo Paulo está tentando explicar para nós, é isso que ele está informando dentro da sua linha de raciocínio. Mas ainda assim, a essa altura, alguém poderia tentar dizer, olha, eu não sou tão culpado assim, eu até reconheço que eu tenho algum tipo de falha, mas as minhas falhas, elas são infinitamente menores do que as falhas de outros, que são muito maiores do que a minha. Então, tem que haver aplicação de atenuantes para mim, tem que ter algum tipo de minimização da minha condição, tem que ter alguma espécie de redução dessa condenação. Eu não posso ser tratado da mesma forma que outros. Quanto a esse tipo de argumento, o apóstolo Paulo já rebateu ele nos versos anteriores, quem esteve conosco nas últimas mensagens já entendeu, mas eu quero trazer aqui uma interpretação de um teólogo chamado Handley Moore, um teólogo anglicano, um teólogo inglês, já falecido, mas ele expressa isso de uma maneira muito interessante e de uma maneira muito poética. Ele diz o seguinte, a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos dela, da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, tem tanta capacidade quanto eles de encostar nas estrelas. O que ele quer dizer é o seguinte, a minha diferença como pecador para a diferença do mais hediondo dos pecadores da face da terra pode ter até uma distância humana entre nós, mas entre nós e a divindade há uma distância intransponível. Da mesma forma que, no exemplo aqui do teólogo, a prostituta, o mentiroso e o assassino podem estar no fundo de uma mina, ainda que eu esteja no ápice de uma montanha, eu tenho tanta esperança de encostar no céu quanto eles de encostar no céu lá de baixo. Então, o que ele quer dizer para nós é o que o apóstolo Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Todos precisam de justificação. Por isso, todos precisam de justificação que só encontramos pela fé em Jesus Cristo. Porque através da obediência de Jesus Cristo, nós temos uma chance de alterar o veredito final desse julgamento. Em Jesus encontramos obediência e fidelidade à vontade de Deus, o que resulta em redenção e justificação para nós. Então já nos foi revelado que em Jesus nós podemos encontrar justificação para o nosso estado de culpa diante de Deus. Mas como é que isso se desenvolve? Como é que isso é possível? Como é que isso se aplica a mim? Então o apóstolo Paulo passa a explicar isso do verso 25 ao verso 26, onde ele diz que Jesus revela a justiça da aliança de Deus. Ele vai dizer, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue para demonstração da sua justiça, na paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador dos que têm fé em Jesus. Então, Paulo usou termos forenses até agora para explicar a situação humana, mas agora ele entra num outro cenário. Ele traz termos do cenário do culto judaico, para demonstrar que em Jesus Deus cumpre a sua aliança. Em Jesus, não é que Deus fez uma emenda na aliança. Não é que Jesus olhou ali e falou assim, olha só, rapaz, coloquei tanta dificuldade que nem eu consigo resolver isso, então vou ter que fazer uma emenda. Eu não sei se vocês lembram, quando vocês eram crianças, eu lembro quando eu jogava um joguinho de labirinto. Lembra que a gente fazia na escola, labirinto no papel? Você ia fazendo labirinto, aí a outra pessoa tinha que vencer o seu labirinto. Às vezes a gente fazia um labirinto que a gente mesmo não conseguia sair, porque o interesse era sempre impedir que o nosso amigo saísse do labirinto. Então você fazia um labirinto ali que ele não saía. Aí quando ele entregava para você, mostra aí a solução. Aí você via que não tinha solução, aí você fazia um atalho do lado ali para sair do labirinto. Não é isso que Deus faz diante da sua aliança. Deus não faz um atalho em Jesus. Por intermédio de Jesus, Deus cumpre toda a sua aliança. Por isso, o apóstolo Paulo diz que, por intermédio de Jesus, Deus pode permanecer justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Mas vejamos como é que o apóstolo Paulo nos explica isso. Ele nos explica isso a partir dos elementos do culto judaico. Então, Paulo nos afirma que Deus ofereceu Jesus como sacrifício propiciatório. Essa expressão nos remete a Levíticos 16. Embora, ao longo do texto bíblico, não haja essa expressão propriamente dita, não há o sacrifício propiciatório. O que há é o sacrifício expiatório. Contudo, o apóstolo Paulo entende que, dentro do contexto, esse sacrifício de Jesus assume essas duas funções, ser um sacrifício expiatório e um sacrifício propiciatório. Porque o propiciatório é uma peça que faz parte da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o símbolo da aliança de Deus com o povo. Dentro da Arca da Aliança tem ali as tábuas da lei, tem uma porção do maná, ou melhor, tinha, né, porque não há mais indícios da existência da Arca da Aliança, então, ainda que você possa imaginar que alguma dessas teorias da conspiração que tanto se falam, que diz que a Arca da Aliança está em algum lugar, o que muito provavelmente aconteceu é que a Arca foi destruída, ela foi, no mínimo, levada por Deus, tá? Ela não está por aí, não se preocupe com isso, tá? Não entre numa vibe Indiana Jones, tentando achar a Arca da Aliança, mas o fato é que dentro dessa arca, que era um símbolo da união de Deus com o seu povo, havia as tábuas da lei, havia o cajado de Arão e havia ali também uma porção do maná. Tá? Então, aquilo era um símbolo do processo de aliança entre Deus e o povo. E sob essa arca havia uma tampa que fechava tudo, haviam querubins nela. Essa tampa é chamada propiciatório. Essa tampa é chamada de o propiciatório. Então, uma vez por ano, lá no capítulo 16 do livro de Levíticos, ele vai explicar exatamente o que vai acontecer. Uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que oferecer, primeiramente, um sacrifício em favor de si mesmo, para que ele pudesse ter os seus pecados expiados diante de Deus, e expiação é cobrir o pecado, a ideia de expiar é cobrir. Então, o sumo sacerdote tinha os seus pecados expiados através desse primeiro sacrifício, depois ele entrava no Santo dos Santos, oferecia um holocausto, ele sacrificava um outro animal, um outro bode, e esse bode, então, o sangue dele era aspergido sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca, cobria-se a tampa com o sangue, simbolizando que
aquela aliança estava coberta pelo sangue do sacrifício puro. Logo, então, neste local, na tampa da arca, no propiciatório, Deus e os homens se encontravam em paz, por causa do sacrifício. Ali era um local onde Deus descia, tanto é que no capítulo 16, ele avisa Arão, né, ele avisa a Moisés para avisar Arão, diz, avisa Arão, faz assim, faz assado, se arruma direitinho, porque eu vou descer sobre o propiciatório. E quando eu descer sobre o propiciatório precisa estar nas condições ideais para que eu possa ter encontro com o meu povo, para que eu possa estar lá com o meu povo. Então, nesse sentido, esse ritual envolvia ainda o segundo bode, que era um outro bode sobre o qual, depois de fazer esse processo, o sumo sacerdote ia até o lado de fora do arraial, pegava um bode, impunha as mãos sobre ele, fazia uma oração, e aquilo era um símbolo que este bode levaria os pecados do povo para fora do arraial. Daí vem a expressão bode expiatório, tá? Aquele que leva a culpa, né? Então, esse bode ele é tirado de dentro do arraial, simbolizando que aquele processo todo, ele simbolizava que o sangue do sacrifício cobria o propiciatório, a fim de que o povo pudesse ter paz com Deus, naquele momento, ter um encontro com Deus, e, ao mesmo tempo, o pecado do povo era tirado do meio do arraial, a fim de que o povo tivesse agora seus pecados expiados, afastados deles, e eles pudessem ter um tempo de paz com Deus. Então, para o apóstolo Paulo, Jesus é todos esses elementos. Jesus é tanto o bode que está sendo sacrificado e seu sangue que está sendo derramado sobre o propiciatório, como ele é o próprio propiciatório onde Deus e os homens se encontram em paz. Não é à toa que mais para frente, no capítulo 5, ele vai dizer, justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Porque em Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue derramado, Deus e os homens se encontram em paz. Por isso, aquele que está em Cristo Jesus é justificado e pode estar em paz diante de Deus. Então, Jesus é tanto o sacrifício oferecido, pois com o seu sangue ele cobre o propiciatório, como é também o próprio propiciatório. Em Jesus, Deus e o ser humano se encontram em paz. E neste ato, Deus mostra a sua justiça ao sacrificar Jesus, pois o cordeiro, o bode que leva sobre si o pecado do povo, deveria ser morto em razão dos pecados. Porque todo pecado deve ser punido. Diante de um Deus justo e santo, nenhum pecado passará impune. Então, Jesus, ele precisa morrer, porque o pecado precisa encontrar a punição. O pecado não passa impune. Deus não deixa pecados passar impune. Deus não abona pecados. Deus, ele justifica pecadores. Ele pune os pecados na pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu digo sempre aos irmãos, todo pecado será punido, quer na pessoa do pecador, quer na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que é justificado mediante a fé em Cristo Jesus, este tem os seus pecados punidos na pessoa de Jesus Cristo. Agora, aquele que rejeita Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, terá os pecados punidos em si mesmo. Por isso, o apóstolo Paulo diz que é necessário que todos encontrem justificação em Cristo Jesus, porque não há outra saída. Então, como todo pecado deve ser punido, diante de um Deus justo e santo, nenhum pecado pode passar impune, o apóstolo Paulo diz que Deus, na sua paciência, deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Então, preste atenção aqui no raciocínio do apóstolo Paulo. Jesus Cristo é tão importante e ele é tão esse Deus ex machina dentro da história, que até o advento da chegada de Cristo, nenhum pecado havia sido punido. Deus tolerou a existência de cada um dos pecados, porque todos os pecados foram punidos na pessoa de Jesus Cristo. Nenhum pecado é resolvido fora da pessoa de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo diz, até o advento de Cristo entrar na nossa história, do Deus ex machina entrar na nossa história para resolver o nosso problema, Deus tolerou, na sua paciência, o pecado de toda a humanidade. Deus tolerou o pecado do seu povo, Deus tolerou o pecado dos outros, até que chegasse o momento em que, na pessoa de Jesus Cristo, aqueles que, por fé em Jesus Cristo, encontrariam, então, a justificação para os seus pecados, porque
os seus pecados seriam punidos na pessoa de Jesus Cristo. Então, a justiça de Deus se mostra no fato de que, diante do ser humano impotente, Deus retardou a punição dos seus pecados. Deixe-me dizer uma coisa para você, para nós é um pouco mais fácil, porque nós estamos vivendo na era pós-Jesus. Nós já vimos a história, Jesus já veio no nosso ponto. Mas entenda uma coisa aqui, por amor a você e por amor a todos aqueles que depositariam fé em Jesus Cristo, Deus retardou a sua ira. Deus retardou aquilo que é direito dele, punir o pecado, porque o pecado lhe ofende, o pecado ofende a santidade de Deus. Por amor a todo o seu povo, Deus aguardou pacientemente até que Jesus viesse até nós, para que nós finalmente tivéssemos uma saída no meio de tudo isso. Não é à toa que o João Batista, quando vê Jesus, diz o quê? Capítulo 1, verso 29 de João. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus foi justo conosco. Nós não tínhamos chance de fazer o que Ele exigia de nós para que tivéssemos vida. Portanto, Ele tolera pacientemente nossos pecados, até que Jesus chegue e possamos, através de Jesus, encontrar paz com Deus. Então, em suma, em Jesus, Deus permanece justo ao cumprir suas promessas, pois um de nós obedece, cumpre a lei de Deus, recebe os benefícios desse cumprimento, e aí então nós podemos receber justificação. E 2, em Jesus, Deus permanece justo, pois nele os pecados do povo de Deus são punidos. Por isso, através do sacrifício de Jesus, Deus permanece justo e justificador. Ele permanece justo porque nos deu uma saída em Jesus. Ele permanece justificador porque Ele pune o pecado em Jesus Cristo. Por isso, Paulo afirma, para que Ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, nós vimos até agora como é possível que, por intermédio de um único homem e de suas ações, os benefícios da promessa de Deus se mantenham acessíveis a nós, permanecendo Deus justo e fiel. A pergunta para finalizar agora é como podemos nos apropriar desses benefícios. Nós já entendemos que, por intermédio de Jesus, nós podemos encontrar justificação e que somente por Ele nós encontraremos justificação. Agora, como é que isso chega até mim? Como é que eu posso me apropriar disso? Por isso, o apóstolo Paulo nos explica que a fé, e somente a fé, é importante, é o meio para nos apropriarmos das obras de Cristo Jesus. Sola fide, do verso 27 até o verso 31. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Será que Deus é somente Deus dos judeus? Não. Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificara por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Então note que mesmo que Paulo reconheça Jesus como cordeiro expiatório e também como cordeiro propiciatório e como o próprio propiciatório, Deus em Jesus, sendo que em Jesus Deus e o ser humano se encontram em paz, ainda assim fica claro que nem todos receberão os benefícios conquistados por Jesus. Note os versos 22. A justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Verso 25. A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Verso 26. Para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. A justiça é para os que creem por meio da fé. Os efeitos do sacrifício expiatório e propiciatório de Jesus são recebidos pela fé. A justiça e a justificação é para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Diante disso, o apóstolo Paulo afirma categoricamente, verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. A fé, ou melhor, a justificação chega ao ser humano por intermédio da fé. A fé em quê? Ou em quem? A fé em Jesus. Somente em Jesus. E não confunda aqui fé com força de vontade ou com acreditar em algo sobrenatural. A fé salvífica não é a sua expectativa de que as coisas vão acontecer. A fé salvífica é confiar na obra de Jesus, é confiar em Jesus,
é acreditar que o que Jesus fez na cruz é suficiente para me tirar dessa rota de colisão com Deus, com um justo juízo de Deus. Por isso que é fé, porque isso já aconteceu. Você não tem como provar, ou melhor, você não tem como confirmar a realidade disso agora. Você tem que crer que isso vai acontecer. Você tem que ter fé que isso vai se realizar no momento que você adentrar no justo juízo de Deus, você vai se encontrar com Deus e Deus não vai fulminar você. Ao longo da mensagem, ou melhor, ao longo da série, da carta, nós vamos ver que o apóstolo Paulo diz que a gente vai tendo indícios disso. A gente vai tendo provas, já nessa existência, de que o que Cristo fez por nós é suficiente. Contudo, nós nos apropriamos disso por fé. Nós nos apropriamos por meio da fé. Nós precisamos crer que o que Jesus fez foi suficiente, que absolutamente mais nada é necessário. Nós não adicionamos nada nisso, nem mesmo a fé. Nem mesmo a fé é mérito nosso. A sua fé não é mérito seu. Novamente citando aqui um outro teólogo anglicano, Richard Hooker, ele é citado por John Stott, quando está comentando a carta de Paulo aos Romanos, ele diz o seguinte, que a fé é o olho que contempla, é a mão que recebe a sua dádiva gratuita, é a boca que bebe da água viva. Uma outra expressão que é muito utilizada pelos reformadores quando falam da fé, diz que a fé são as mãos estendidas. Que mérito há naquele que estende as mãos para receber o que é dádiva de outro? Da mesma forma, que mérito há nos olhos que contemplam a imagem? A imagem existe por si só, ela não depende dos seus olhos para existir. Assim como a obra de Cristo, ela não precisa da sua fé para se concretizar, mas é só por sua fé que você consegue se apoderar dos benefícios dessa obra. Agora, isso não é mérito seu, isso é graça, isso é misericórdia de Deus, isso é bondade de Deus, porque a obra de Cristo é suficiente. O valor da fé não reside nela mesma, mas inteira e exclusivamente em seu objeto, a saber, em Jesus Cristo e este crucificado. Dizer que a justificação é somente pela fé é outra maneira de dizer que a justificação é somente por Cristo. Portanto, não há espaço para nenhum orgulho, mas tão somente para a humildade e a alegria de receber tamanha dádiva. Nós nos apoderamos da justificação pela fé. Nós chegamos a perceber os benefícios do que Cristo conquistou na cruz para nós por meio da fé. E isso é dádiva, isso é graça, isso não é mérito nosso. Os méritos são único e exclusivamente de Cristo Jesus. Por isso, Lutero afirma em um dos seus escritos, onde ele ainda está no momento inicial dos seus debates que vão dar origem à Reforma Protestante, ele afirma que a justificação pela fé é o artigo que faz uma igreja ficar ou permanecer de pé. É com base nisso que ele se levanta contra a tradição católica dominante naquele momento, que afirmava que a justificação era um somatório de eventos. E ele chega à conclusão, pela leitura da carta do apóstolo Paulo, e pelo entendimento da carta aos Romanos do apóstolo Paulo, que a justificação só é pela fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus é a única coisa que pode nos levar à justificação. Finalizando, quero fazer aqui algumas aplicações antes de encerrarmos esta mensagem. O autor de Hebreus nos diz que, quando ele está apresentando a salvação, a obra de Cristo Jesus, e o autor da carta aos Hebreus, ele faz um longo discurso mostrando que todos esses elementos do culto judaico encontram sua significância em Jesus Cristo, ou encontram a sua completude na pessoa de Jesus Cristo, sendo ele o objeto do qual todos esses elementos eram sombra, eram apenas sombra. Então Jesus é o sacrifício, mais ou menos o que o apóstolo Paulo faz aqui. Jesus é o propiciatório, Jesus é o sacerdote, Jesus é o sacrifício, Jesus é todos os elementos do culto judaico que davam essa possibilidade do povo ter comunhão com Deus. Por isso nós precisamos chegar a Deus por intermédio de Jesus, e o autor de Hebreus vai dizer, diante dessa realidade, ele vai dizer, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como nós escaparemos se nós não entendermos esta realidade que o apóstolo Paulo
tão profundamente e tão claramente explica para nós que a única forma de nós termos paz com Deus e nos achegarmos a Deus e sairmos dessa situação em que nós nos encontramos de total perdição é a pessoa de Jesus Cristo. E nós só nos aproximamos da pessoa de Jesus Cristo por fé. Você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é o sacrifício enviado por Deus para tirar você da sua situação de condenação. Isso é fé salvífica. E somente aqueles que têm fé em Cristo Jesus encontrarão salvação. A resposta para a pergunta do autor de Hebreus é simples. Nós não escaparemos, porque o juízo é certo, a condenação é certa, mas Deus propiciou para nós, e aqui, literalmente, propiciou no sentido de nos proporcionou, tá? Mas Ele também propiciou a si mesmo, Ele apaziguou a sua ira em nossa direção, trazendo Jesus Cristo até nós e entregando Ele a nós como esse sacrifício que nos traz paz para com eles. Por isso há uma escapatória, há um meio de nos livrarmos da destruição certa, da ira presente, da ira vindoura, de um Deus justo que se levanta contra pecadores injustos. Jesus Cristo é este meio. Creia nele e tão somente nele e receba agora e não depois a justificação. Isso é fé. Agora nós já nos apoderamos dessa justificação. Aquele que confessa Jesus Cristo agora já se apodera dos benefícios que Cristo conquistou na cruz. Neste momento, você já é justificado diante de Deus ao confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em Jesus, mediante a fé, nós somos considerados inocentes diante de Deus. O que eu quero nessa noite, ou em minha intenção, o desejo do meu coração, é que você compreenda que só por Jesus você pode encontrar paz com Deus. Fora de Jesus, a condenação é certa. Nós temos uma escapatória, e a escapatória é Jesus Cristo. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, e eu quero convidar também a equipe de música para se organizar, porque eu quero, ao final dessa mensagem, cantar um cântico com vocês, que é baseado no texto paulino da carta aos Romanos, um texto um pouquinho mais para frente, mas que junta tudo isso que a gente já viu até agora. E eu quero que você cante essa música após essa oração, como uma oração, uma confissão de fé e uma compreensão de que as verdades narradas na letra dessa música são essenciais para a sua salvação.